Levítico capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e os seus filhos com ele, as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e os seus filhos, e os lavou com água, e vestiu-lhes a túnica, cingiu-o com cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola, e cingiu-o com o cinto da obra esmerada da estola, e apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tanto que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar. Ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com um cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar, em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou a gordura que está na fressura, o redenho do fígado, os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou-os sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está na fressura, o redenho do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a espádua direita, também do cesto dos pães sem fermento que estavam diante do Senhor. Tomou o bolo sem fermento e o bolo de pão azeitado, um coscorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram a oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor.
E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre suas vestes, sobre os seus cílios, sobre suas vestes e seus cílios com ele. E santificou Arão e as suas vestes, seus cílios e as vestes dos cílios com ele. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tendo ordenado, dizendo: Arão e aos seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Também, como se fez nestes dias, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés.